Tempo. O mundo está em constantes transformações. Elas influenciam nossas percepções, nossas memórias, nossos projetos, nossas tecnologias. Arte, ciência, sensações, engenharias, tudo o que pensamos e tudo o que fazemos relacionado a mudanças remete-nos ao tempo. Várias das principais conquistas do ser humano ao longo da sua história envolvem a compreensão mais profunda das relações temporais. O tempo, ora como parâmetro numérico em leis, ora como sensação expressa em memórias ou imagens, é sempre motivo de reflexão para a humanidade em geral. Numa perspectiva pessoal, o tempo tem reflexos importantes e muito significativos. Ao longo de nossa vida, nós nos constituímos como pessoas, alicerçando nossa identidade em grande parte no tempo e espaço em que vivemos. Nossas raízes nos dão características do que somos. As memórias mais caras, sensações, imagens, os sons musicais, sabores e aromas estão certamente vivos em nós. Quem nunca se pegou recordando algumas façanhas da infância? As brincadeiras de rua, bolas de gude, pega-pega, queima, passa-anel e tantas outras. Os amores adolescentes, as tardes dançantes, os programas de auditório ao fundo do Cine para Todos, os bailes na associação comercial, depois as discotecas, os footings ao redor da praça, os inocentes flertes. Tudo muito bom nesse espaço maravilhoso chamado Guararapes. Tempo vivido, lembrado com saudades. Tempo, 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 tempo. O tempo, chamado de rei pelo compositor Gilberto Gil, aí está, para nos transformar, dando-nos lições e, por que não, encantando-nos. Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando, tempo e espaço navegando todos os sentidos. Pães e açúcar, corcovados, fustigados pela chuva, pelo eterno vento. Água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do perpétuo socorrer. Pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano, de um momento para o outro, poderá não mais fundar nem gregos nem baianos. Mães zelosas, pais corujas, vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo.
Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do perpétuo socorrer. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Síntese do livro Guararapes, Nossa Terra, Nossa Gente, 1920 a 2025. Meus caros amigos, escrever sobre Guararapes não se trata somente de recordar, o que é muito gostoso, já que parte de nossa cidade é a nossa vida. É poder vislumbrar a cidade de outra perspectiva, dando-lhe o colorido necessário, que o tempo foi desenhando e atribuindo novas versões. Quero dedicar a vocês, munícipes de ontem e de hoje, em especial aos mais jovens, esse trabalho para que fortaleça o sentimento de pertença, tão importante para se situar no mundo, e aprofunde os laços com a cidade, exercitando a prática da cidadania responsável. Considerando o processo histórico como um conjunto de eventos conectados, não se pode prescindir de iniciar este livro com uma contextualização histórica e geográfica, abordando o panorama mundial, brasileiro e da região noroeste, que preparou o terreno para a fundação da cidade. Apresentamos o nascimento de Guararapes e as ocorrências dos primeiros anos quando vozes do passado vieram nos visitar, como os pioneiros que aqui iniciaram uma verdadeira maratona para que tivéssemos a concretização da cidade que nascia, apontando as transformações espaciais e estruturais. Desenvolvemos também a vida em sociedade, onde tratamos de temas relevantes como educação, saúde, assistência social, segurança pública e comunicação. Ao longo do texto, tratamos de cultura, lazer e esporte, e das faces do sagrado, crenças que cuidam de nossa espiritualidade. Encerramos o livro com uma pesquisa Guararapes hoje e amanhã, em que, na interação com as novas gerações, tentamos provocar uma reflexão sobre os desafios da cidade hoje e os sonhos e desejos para o futuro, abrindo espaço para que os jovens se sintam parte imprescindível na continuidade dessa história. Capítulo 1. Guararapes no tempo e no espaço. O município de Guararapes nasceu na década de 1920, período de grandes transformações políticas e econômicas, tanto no Brasil quanto no mundo. O final dessa década foi marcado por um dos eventos mais impactantes da história econômica mundial, a Grande Depressão de 1929, provocada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Essa crise revelou a fragilidade do liberalismo econômico e abalou profundamente as economias nacionais. Nos Estados Unidos, o produto interno bruto caiu quase pela metade, o desemprego atingiu níveis alarmantes e o comércio internacional retraiu-se drasticamente, afetando países em todos os continentes. O Brasil, cuja economia dependia fortemente da exportação de café, sofreu duramente os efeitos dessa recessão. O setor cafeeiro, base da economia paulista e principal fonte de divisas do país, entrou em colapso. Com o fechamento dos mercados internacionais e a queda dos preços, os produtores de café enfrentaram uma das piores crises da história nacional. O governo, sem condições de contrair novos empréstimos externos, não conseguiu mais sustentar a política de compra e estocagem de excedentes. Armazéns e portos, como o de Santos, ficaram abarrotados de sacas que não encontravam compradores, sendo apelidados de cemitérios de café. O descontentamento entre os cafeicultores paulistas cresceu, somando-se às tensões políticas que envolviam as eleições presidenciais de 1930.
O cenário de instabilidade contribuiu para a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder e encerrou a chamada República Velha. As consequências da crise foram graves. As exportações caíram cerca de 60% e o preço do café no mercado internacional despencou em torno de 90%. Para tentar conter os prejuízos, o governo criou em 1931 o Conselho Nacional do Café, retirando funções do tradicional Instituto do Café de São Paulo, o que gerou insatisfação entre os produtores. A tensão política culminou na Revolução Constitucionalista de 1932, movimento que marcou profundamente a história do Estado de São Paulo. Em meio à crise, o governo adotou medidas extremas, como a compra e destruição de milhões de sacas de café, prática que se estendeu por mais de uma década e resultou na queima de mais de 78 milhões de sacas. Essa política, embora criticada, simboliza o esforço de reorganizar a economia nacional diante do colapso do principal produto de exportação brasileiro. A história do café no Brasil remonta ao final do século XVII, quando Francisco de Melo Palheta, em viagem à Guiana Francesa, trouxe as primeiras mudas e sementes para o Pará. A planta adaptou-se rapidamente ao solo e ao clima brasileiros, expandindo-se pelas regiões de Minas Gerais, Rio de Janeiro e principalmente São Paulo. No século XIX, o café já era o principal produto de exportação do país, responsável por impulsionar a infraestrutura, a imigração e o surgimento de novas cidades. No Noroeste paulista, o café representou a base do desenvolvimento econômico e social. Entre 1888 e 1928, essa região, antes pouco explorada e até então descrita em mapas escolares como território ocupado pelos índios, tornou-se uma das mais prósperas do estado. O número de pés de café ultrapassou 100 milhões e a produção se consolidou como uma das mais expressivas do país. O Instituto do Café, criado pelo governo estadual, desempenhou papel essencial nesse crescimento, organizando a comercialização e garantindo aos produtores estabilidade financeira. O sistema funcionava de modo eficiente. O café era armazenado, o produtor recebia um título de crédito e os bancos financiavam a safra com segurança. Esse mecanismo deu confiança ao comércio e sustentou a economia regional por décadas. O avanço da lavoura cafeeira foi tão grande que cidades inteiras surgiram a partir das plantações e das estações ferroviárias que transportavam o produto até o Porto de Santos. A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil foi um elemento decisivo nesse processo, permitindo o escoamento das safras e facilitando a ocupação das novas terras. Foi nesse contexto de progresso econômico e expansão agrícola que surgiu o município de Guararapes, fruto direto do ciclo do café e da colonização do Noroeste paulista. Apesar da prosperidade inicial, a crise de 1929 abalou profundamente a economia cafeeira. Entretanto, ela também serviu como ponto de partida para uma importante mudança estrutural no Brasil. Diante das dificuldades do setor agrícola, o governo de Getúlio Vargas passou a adotar políticas voltadas à diversificação produtiva e à industrialização. A crise do café, portanto, acabou estimulando o início da urbanização e da industrialização brasileira. Com a queda da demanda externa e a desvalorização do produto, muitos trabalhadores rurais e imigrantes deslocaram-se para as cidades em busca de novas oportunidades nas fábricas. Entre as décadas de 1930 e 1950, a indústria nacional ganhou força, especialmente em São Paulo, que se transformou no maior centro urbano e industrial do país. As dificuldades de importação provocadas pela Segunda Guerra Mundial também favoreceram o crescimento das indústrias nacionais. Na região noroeste, o capital acumulado durante o ciclo do café foi essencial para o investimento em infraestrutura, ferrovias e pequenas indústrias, consolidando um novo ciclo de desenvolvimento regional. Essa transição marcou o início de uma economia mais diversificada, na qual o setor urbano passou a ter papel crescente ao lado da produção agrícola. A ocupação do Noroeste paulista foi conduzida por homens de coragem e determinação, comparados aos antigos bandeirantes. Esses desbravadores enfrentaram o desconhecido, abrindo caminhos em meio às matas e fundando povoados que mais tarde se transformariam em cidades prósperas. Segundo o então secretário da Fazenda e presidente do Instituto de Defesa do Café, Dr. Mário Rolim Teles, o progresso dessa região foi construído basicamente sobre dois pilares:
café e audácia. As terras férteis, de solo roxo e rica composição mineral, garantiram safras abundantes e produtos de excelente qualidade. Fazendas como Água Branca, em Birigui, e Suíça, em Lins, tornaram-se exemplos da fertilidade local e do potencial agrícola da região. A paisagem do Noroeste transformou-se rapidamente. As florestas deram lugar aos cafezais, que se alinharam em extensos campos produtivos, tornando-se símbolo de riqueza e trabalho. O ciclo do café, portanto, não apenas moldou a economia brasileira, como também deu origem a cidades, ferrovias e novas formas de ocupação do território. No caso de Guararapes, a influência cafeeira foi determinante para o seu surgimento e consolidação como município. O café gerou riqueza, atraiu imigrantes, impulsionou a construção de ferrovias e permitiu o surgimento de uma infraestrutura capaz de sustentar o crescimento urbano e industrial posterior. Com o passar dos anos, a economia nacional diversificou-se e o café perdeu parte de sua centralidade, mas sua importância histórica permanece incontestável. Foi o café que abriu caminho para o desenvolvimento do interior paulista, transformando uma região antes marginalizada em um polo de progresso. O nascimento e o crescimento de Guararapes inserem-se, portanto, nesse grande movimento histórico que uniu agricultura, colonização e industrialização. A trajetória da cidade reflete, em escala local, o percurso do próprio Brasil. De um país essencialmente agrário, dependente de um único produto de exportação, a uma nação urbana e industrializada. O café foi mais do que uma mercadoria, foi o motor que moveu a economia, impulsionou a infraestrutura e consolidou a identidade de um povo que, com trabalho e perseverança, transformou o sertão em prosperidade. Assim, compreender o papel do café na formação de Guararapes e do Noroeste paulista é também compreender a própria história do desenvolvimento econômico do Brasil. A cultura cafeeira deixou marcas profundas na paisagem, na economia e na memória coletiva, simbolizando o esforço humano em transformar a terra fértil em fonte de riqueza e progresso. Capítulo 2. O nascimento, formação e desenvolvimento de Guararapes, a cidade sorriso. 1. Origens e fundação. Guararapes, carinhosamente chamada de Cidade Sorriso, começou no início do século XX, quando o doutor Antônio Pinto de Oliveira e seu irmão coronel Joaquim Pinto de Oliveira adquiriram, em 1903, uma vasta gleba de terras coberta por mata virgem, muitos milhares de alqueires de terra, do córrego Jacaré ao do Frutal, do Espigão às margens lendárias do rio Tietê. O objetivo era colonizar e desenvolver a região. Com o apoio da Empresa Paulista de Colonização Limitada, as terras foram loteadas e vendidas a pequenos produtores, o que deu origem às primeiras plantações de café e cereais. A construção da estrada do Aguapeí, idealizada por Manuel Bento da Cruz, facilitou o acesso à região e impulsionou a chegada de novos colonos. Em 1928, foi aprovada a localização da estação ferroviária e, no mesmo ano, escolheu-se Nossa Senhora da Conceição como padroeira. O núcleo urbano cresceu rapidamente e, em 1930, surgiram a primeira escola e o cemitério. Em 1937, Guararapes foi elevada à categoria de município, emancipando-se de Araçatuba. Tornou-se comarca em 1953. O nome original, Frutal, foi alterado para Guararapes em homenagem à histórica Batalha dos Guararapes, símbolo da resistência brasileira. 2. Aspectos geográficos e demográficos. Localizada na região noroeste do estado de São Paulo, Guararapes tem área de 915 km², sendo 89.480 hectares de área rural e 6.220 hectares de área urbana, com uma altitude de 398 metros acima do nível do mar. 955 km² e altitude média de 398 metros. O relevo é suavemente ondulado, com predominância de latossolos vermelhos e argissolos. O clima é tropical, com verões quentes e chuvosos e invernos amenos.
Segundo o censo de 2022, Guararapes possui 31.043 habitantes, com densidade demográfica de 32,48 habitantes por quilômetro quadrado e IDH de 0,763. O município mantém equilíbrio entre a zona urbana e rural, apresentando boa qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. 3. Aspectos econômicos e desenvolvimento. A economia guararapense nasceu da agricultura cafeeira, principal atividade nas primeiras décadas do século XX. Após o fim do ciclo do café, muitos agricultores migraram para o algodão, que viveu seu auge entre as décadas de 1940 e 1960, período em que Guararapes ficou conhecida como a capital do algodão. O ouro branco impulsionou o crescimento populacional e industrial, com destaque para a indústria óleos menu. Festas como o Baile Branco celebravam a prosperidade local. Na década de 1970, Guararapes destacou-se como terra do bordado industrial, com a criação da Escola Municipal de Corte e Costura e Bordado, e o surgimento de diversas empresas do setor, projetando o nome da cidade em âmbito nacional. Atualmente, a agropecuária continua sendo a principal base econômica, com destaque para a cana-de-açúcar, incentivada pelo programa Proálcool na década de 1980. A instalação da usina Uniálcool consolidou o setor sucroenergético, apesar dos desafios sociais e ambientais enfrentados. Hoje, o município aposta na diversificação econômica, com expansão comercial, serviços tecnológicos e turismo gastronômico, como o restaurante Quinta do Sardão. 4. Sustentabilidade e energia. Guararapes adota políticas de desenvolvimento sustentável, equilibrando economia, meio ambiente e qualidade de vida. O Departamento Ambiental, sob gestão da engenheira Tatiana Magri, lidera projetos de reflorestamento das nascentes do Córrego Frutal, responsável por 60% da água consumida na cidade. Foram instaladas lâmpadas LED em toda a área urbana e 1.352 sistemas fotovoltaicos, ampliando a eficiência energética e reduzindo custos. A energia elétrica chegou ao município em 1938, através da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, que atualmente mantém uma subestação moderna, que recebeu grandes investimentos em 2022. 5. População e cultura. A formação populacional de Guararapes é resultado de intensa miscigenação de imigrantes, portugueses, italianos, espanhóis, sírio-libaneses, suíços e japoneses, que trouxeram tradições, sotaques e culinárias típicas. Destacam-se as influências italianas, massas e doces, portuguesas, bacalhoada e pastéis de Belém, sírio-libanesas, quibe, tabule, hummus, e japonesas, sushi, sashimi e o tradicional festival Bon Odori. Essa diversidade cultural moldou a identidade acolhedora e alegre do povo guararapense. 6. Transportes e infraestrutura. O desenvolvimento de Guararapes foi fortemente impulsionado pelas vias de transporte. A estrada do Aguapeí, aberta por Manuel Bento da Cruz em 1920, ligou o município a Araçatuba e Valparaíso. Posteriormente, a rodovia Marechal Rondon, SP-300, consolidou a cidade como ponto estratégico de ligação entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e outras regiões. O transporte rodoviário foi marcado pela Viação Guerra Limitada, pioneira nos anos 1930, e hoje é atendido por empresas como Reunidas Paulista, Expresso Prata e Viação Piracicabana. No setor de cargas, destacam-se Transilva, Transpor Silva Martins, Santana e Espegiorim, além do transporte escolar rural que garante acesso à educação. 7. Administração e perspectivas futuras. Desde sua emancipação, Guararapes contou com lideranças comprometidas com o progresso e o bem-estar da população. Atualmente, a cidade é administrada pelo prefeito Alex Peramo de Arruda e o vice Eduardo Zanetti, mandato 2025, com foco em inovação, sustentabilidade e inclusão social. O município busca conciliar crescimento econômico com preservação ambiental, consolidando-se como uma cidade moderna, próspera e humana, um verdadeiro paraíso no Noroeste paulista. Capítulo 3. Vida em sociedade. 1. Educação.
Toda nação que almeja galgar um grande desenvolvimento para proporcionar a seu povo bem-estar social e progresso, tanto individual como coletivo, o fizeram e fazem por meio da educação. Os impactos da educação no crescimento de um país são grandiosos. Ela oportuniza conhecimentos, habilidades e melhores perspectivas de transformação da sociedade. Uma educação de qualidade para todos é uma garantia de um caminho certo para o sonho de alcançarmos um patamar educativo transformador. No Brasil, iniciou-se uma relação governo-educação com ausência total de prioridade. Dom Pedro I, embora tenha feito algumas iniciativas, como responsável pela primeira Constituição brasileira que aborda a educação em 1824, a organização do sistema educacional não obteve os frutos desejados. Ainda hoje, há uma resistência em priorizar a educação, destinando recursos suficientes para uma educação de qualidade. Apesar disso, daí para cá, tivemos alguns avanços, em especial no século XX, que permitiram ampliar o acesso à escola. Porém, os desafios ainda são imensos em se tratando de qualidade e equidade, bem como a dificuldade de uma adequada formação de professores. Na atualidade, temos a estruturação do sistema educacional brasileiro com educação básica, de 0 a 17 anos, compreendendo educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, bem como a definição das responsabilidades do município, educação infantil e fundamental, do Estado, ensino fundamental e médio, e da União, Sistema Federal de Ensino. Educação, desenvolvimento do ensino em Guararapes. As primeiras escolas de Guararapes obedeceram à cronologia do governo federal, em especial do estado de São Paulo. Iniciou-se com as escolas primárias, urbanas e rurais. Posteriormente, escolas secundárias particulares, como a Escola de Comércio, em 1941, tendo o ginásio estadual somente em 1948, exigindo um curso preparatório para ingresso. Em Guararapes, a educação é um dos pilares que sustentam o desenvolvimento e o crescimento de suas comunidades. Com uma rica diversidade de instituições de ensino, a cidade se destaca não apenas pela qualidade do ensino, mas também pelo comprometimento com o futuro das novas gerações. A abertura de creches em todos os bairros, as EMEBs, Escolas Municipais de Educação Básica, escolas estaduais e particulares, dão ao município o pleno atendimento ao objetivo geral educacional que preconiza atendimento a todos, de 0 a 17 anos. Creches municipais, o desenvolvimento da primeira infância, período compreendido entre o nascimento e os 6 anos, é importantíssimo, causando impacto por toda a vida. Por essa razão, temos creches e escolas de educação infantil para todas as crianças. Elas oferecem um espaço seguro e acolhedor para os pequenos aprenderem e brincarem. No município de Guararapes, temos creches e escolas de educação infantil e EMEBs, sem demanda reprimida. Temos também 3 escolas municipais que funcionam de 1º ao 5º ano. Escola Municipal Adelmo Almeida, primeiro grupo escolar, fundada em 1935. Escola Municipal Dr. Antônio Pinto de Oliveira, segundo grupo escolar, 1942, e Escola Municipal Professora Ivete Ábido Teodoro de Oliveira, terceiro grupo escolar, 1957. A rede municipal mantém ainda o AEE, Atendimento Educacional Especializado, que visa atender estudantes com necessidades educacionais específicas para que todos possam aprender e se desenvolver. O departamento congrega também a gestão da cozinha piloto, o setor de transporte escolar e a Escola Municipal de Corte e Costura e Bordado. Quanto à estrutura das escolas, todas elas estão com manutenção em dia, espaços educativos decorados e ventilados, ajardinados e lindos de se ver. CRIE, Centro de Recuperação e Integração do Excepcional, criado aos 29 de junho de 1982, responsável pela recuperação e integração de crianças e adolescentes. Escolas estaduais. As escolas estaduais são 3. Escola Estadual João Arruda Brasil, criada através do Decreto número 3.750, de 27 de janeiro de 1957. Escola Estadual Professor Valdemar Queiroz, criada em 12 de outubro de 1968, e a Escola Estadual Aimone Sala, em 1987. Atualmente, todas elas funcionam em período integral, oferecendo estudos do ensino fundamental 2 e ensino médio.
A Escola Estadual Professor Valdemar Queiroz atende também os alunos do EJA, Educação de Jovens e Adultos. SESI Serviço Social da Indústria, SESI 237 Guararapes. O Centro Educacional SESI 237 de Guararapes foi criado em 1965, com 4 salas de aula. Faz parte do Sistema S, com atendimento à educação básica, Fundamental, anos iniciais, Fundamental 2, anos finais e ensino médio. Escolas particulares temos o Colégio Associação de Ensino Guararapes, o Colégio Lumen e o Monte das Oliveiras, todas elas com ensino infantil, Fundamental 1 e 2 e ensino médio. Na educação profissional, temos a Via Certa e a ETEC, Escola Técnica Estadual de Araçatuba, Extensão Guararapes. Na escola de línguas destacam-se o FISC Inglês e Espanhol e o Wizard. Os cursos de graduação e pós-EAD, a Unicesumar oferece diversos cursos. Dados educacionais das escolas de Guararapes 2023. No que se refere à educação, Guararapes demonstra índices elevados de atendimento escolar. A taxa de escolarização de crianças de 6 a 14 anos é de 99,6%, indicador que evidencia o compromisso do município com a universalização da educação básica. Em relação ao IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, no ano de 2023 tivemos IDEB, anos iniciais do ensino fundamental, rede pública, 6,6. IDEB, anos finais, rede pública, 5,6. Matrículas no ensino fundamental, 3.596. Matrículas no ensino médio, 913. Docentes do ensino fundamental, 200. Docentes no ensino médio, 92. Número de estabelecimentos do ensino fundamental, 11. Número de estabelecimentos no ensino médio, 7. 2. Saúde. Em 1948, atuou como médico em Guararapes o Dr. Elias Miguel, que tinha seu conceito de saúde ligado intrinsecamente ao de assistência. Segundo ele, a maioria desafortunada da população de Guararapes pode contar com casas assistenciais para o bem-estar dessa população. Foram citadas as que seguem: São Vicente de Paula, Núcleo Municipal da Região Brasileira de Assistência, ampara as famílias dos pracinhas que retornaram da Segunda Guerra Mundial, Posto de Tracoma, Santa Casa de Misericórdia, Posto de Puericultura e o Centro de Saúde. O Dr. Elias Miguel dizia que o conceito de filantropia desapareceu para ser substituído pelo rigoroso dever de todos para com todos. Infelizmente, ainda hoje, a filantropia ainda se faz necessária. Apesar da criação do SUS, Sistema Único de Saúde, que veio minorar grandemente as necessidades de atendimento à população, bem como o progresso da ciência, através dos estudos em vacinas do Instituto Butantan e da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, ainda por conta da grande desigualdade social de nosso país, carecemos de políticas públicas necessárias ao desenvolvimento e diminuição da fome, bem como de saneamento básico em muitas das regiões. Em maio de 1951, então, entrou em funcionamento o Centro de Saúde atualmente. A Rede Municipal de Saúde de Guararapes é composta por 4 unidades básicas de saúde, uma Casa de Saúde da Mulher, um Hospital Geral de Pequeno Porte, um pronto-socorro, uma farmácia municipal, um centro odontológico e um centro de reabilitação fisioterápica, além de laboratórios de análises clínicas e uma clínica de diagnósticos por imagem conveniados pelo SUS. O posto de saúde mais antigo, hoje denominado UBS Dr. Norman Storto, constitui-se em um centro de atendimento muito bem montado que presta serviços à população em várias especialidades, como psiquiatria, cardiologia, otorrinolaringologia, urologia, ortopedia, neurologia, reumatologia, endocrinologia e 3 especialistas em clínica médica, além de nutricionista. Realiza também exames de endoscopia. A UBS oferece também uma ala pediátrica, com profissionais da psicologia, fonoaudiologia e nutrição, além de 2 pediatras. O centro de vacinação tem um horário de atendimento bastante extenso e oferece todas as vacinas recomendadas, tanto para crianças, adolescentes como para adultos. É lamentável que não estejamos alcançando a cobertura vacinal pretendida. A segunda unidade básica de saúde da cidade é a UBS Dr. Akira Motomatsu. Possui também sala de vacinação, clínico geral e pediatra.
A terceira, por sua vez, é a UBS Antônio Simões, localizada na Vila Medeiros. A farmácia municipal, que funcionava no antigo prédio da prefeitura, ganhou novo prédio, adequadamente construído, à Rua Adelmo Almeida, que será inaugurado em 2025. Há uma rede municipal de medicamentos que a supre, a Remume, e também a Rename, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. A prefeitura do município ainda mantém o Pronto Socorro, que funciona como parte anexa à Santa Casa de Misericórdia, que foi fundada em 6 de agosto de 1944, com 44 leitos. As atividades da Santa Casa tiveram início sob a administração do senhor Florindo Martins, primeiro provedor, e do Dr. Stanislau Fadigas de Souza, primeiro médico. Há também a clínica denominada Casa de Saúde da Mulher, que funciona no antigo prédio da Casa de Saúde e Maternidade Santa Clara, e atende as mulheres guararapenses com serviços de ginecologia e diagnósticos. Foi instituída em maio de 1951 pelos doutores Nelson Nigro e Aloísio de Lima Basto, diretor administrativo e diretor clínico, respectivamente. Uma justa homenagem a esse cidadão, o Dr. Nelson Nigro, que mesmo tendo interesses econômicos fora de nossa cidade, aqui permaneceu, atuando como médico tanto na casa de saúde como no posto de saúde. Quando de sua aposentadoria pelo serviço público, por idade, ele relatou o sentimento de tristeza de ter sido afastado compulsoriamente das atividades do posto. Em seguida, são apresentadas as principais instituições que contribuem para a vida e saúde dos munícipes de Guararapes nos dias de hoje. Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, Dr. Francisco Galhardo Neto, que reestrutura o atendimento às pessoas com transtornos mentais, substituindo as internações em hospitais psiquiátricos. Essa reforma psiquiátrica teve em vista o entendimento de que a população deve ser tratada em seu território, em sua comunidade e próximo à sua família, o que vai de encontro à necessidade premente de mudança no atendimento às pessoas com sofrimento de ordem psicossocial. A equipe técnica é multidisciplinar, composta por assistente social, enfermeiras, médicos psiquiatras, psicólogos, terapeuta ocupacional, auxiliares de enfermagem e oficineiros. Em Guararapes, a partir de 2017, tivemos a graça de poder contar com esse serviço tão essencial para a nossa comunidade. Bastante pertinente o nome dado ao PRAPS, de Dr. Francisco Galhardo, pois foi um médico exemplar que, durante muitos anos, atendeu diversas gerações de guararapenses com competência e ética. Laboratórios de análise. Laboratório Biomed desde 1974. Laboratório Guararapes foi criado em 14 de novembro de 1980. Laboratório São Marcos, onde são ofertados todos os tipos de exames relacionados a diagnóstico clínico laboratorial existentes atualmente no mercado e atendem a todos os públicos e diversos convênios. Academias. Já vai longe o tempo em que praticar exercícios era apenas um passatempo esportivo ou uma forma de alcançar um corpo atraente. Hoje, sabe-se comprovadamente que frequentar academias é uma condição sine qua non para garantir mais saúde, bem-estar e a tão desejada longevidade com qualidade de vida. Temos muitas, tais como Academia Boa Forma, fundada em 1988 de Fernando Mestriner, Academia Nado Livre, que funciona desde 1993, gerenciado pelo casal Michele e Norman Storto. Academia Logos, criada em 1994 por Sérgio Graciano Júnior. Fisiocom Academia, de Cristiane Nalim Manai Azaldre. Academia do Mário, fundada no dia 13 de outubro de 2006 por Mário Henrique Jordão Ceola, foi a primeira academia com personal trainer da cidade, e a Academia de Judô de Guararapes, comandada atualmente por Wilmar Terumite Chiraga, foi fundada em 1978. Espaço CF, Treino para Mulheres, de 2018 por iniciativa de Cláudia Fernandes, e Academia Start Power, fundada em novembro de 2018 e gerenciada por Jaime Alves. Grupos de ciclismo. Houve um tempo em que Guararapes era chamada de Cidade das Bicicletas. Por incrível que possa parecer, haviam 2 bicicletas para cada habitante, fato noticiado em 2011 no Jornal da Região. Seu traçado, com quarteirões simétricos, bem como relevo plano, é muito convidativo para andar de bicicleta, e as pessoas iam por toda a parte pedalando, em especial para o trabalho, tornando o trânsito de uma fluidez ímpar.
Porém, esse cenário tem mudado com o aparecimento das motos e carros, que, por conta da praticidade, rapidez e status social, ganham espaço a cada dia, e uma nova realidade se instaurou. Árvores foram cortadas para dar espaço à entrada de carros nas garagens e o meio ambiente passou a ser amplamente prejudicado. A fumaça emitida pelos escapamentos dos veículos comprometeu a qualidade do ar. As sombras das árvores, que antes permitiam agradáveis caminhadas a pé, desapareceram e o trânsito tornou-se mais complexo. Em relação às bicicletas, observa-se hoje uma mudança de hábitos. Elas deixaram de ser apenas um meio de transporte acessível a todos para se tornarem uma forma de exercício físico. O aspecto positivo desse esporte vai além da prevenção e da promoção da saúde física, estendendo-se também ao bem-estar mental, já que o contato com a natureza durante o percurso e a socialização, que fortalece laços de amizade, são extremamente valiosos. 3. Assistência Social e da Comunidade. Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. Foi criado em 22 de março de 2007 de maneira bastante incipiente, ganhando mais tarde estrutura compatível com sua importância, uma vez sendo a porta de entrada da assistência social. Tem como objetivo prevenir situações de risco e vulnerabilidade da população, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários. Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS. O CREAS de Guararapes foi criado em 13 de março de 2017 e atua em casos de violação de direitos de crianças, mulheres e idosos. Fundo Social de Solidariedade. O Fundo Social de Solidariedade foi criado em 2010, com a finalidade de constituir fontes de recursos para o desenvolvimento social na forma de programas e projetos nas áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento. Entidades filantrópicas. O objetivo maior do Estado é promover o bem comum a todos. As entidades filantrópicas são indispensáveis para minorar o contingente de brasileiros que não conseguem ter um atendimento adequado para uma vida digna. Em Guararapes, destacam-se as que seguem. Loja Maçônica Sabedoria e Humildade foi fundada em 17 de julho de 1967. O Albergue Noturno, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, desde 1954, com o objetivo maior atender ao transeunte à margem da sociedade, oferecendo-lhe um banho, uma refeição e um pernoite, hoje denominada Casa Assistencial Francisco Cândido Xavier. Rotary Clube de Guararapes foi fundado em 26 de junho de 1951. Lions Clube, desde 1969. O lema do grupo Lions é Nós Servimos. Clube dos 13 de Guararapes, fundado em 1961. Fundação Mirim, Amália Helene Virte, antiga Polícia Mirim, fundada no dia 2 de setembro de 1960. Todas elas trabalhando pelos mais necessitados de Guararapes. 4. Segurança Pública. A segurança pública ordenada na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 144, é um dos pilares de sustentação da vida em sociedade. Tem como objetivo primordial a preservação da ordem pública, da vida das pessoas e do patrimônio, sendo exercida por diversos órgãos. No caso do município de Guararapes, nossos guardiões são a Polícia Militar e a Polícia Civil. A Polícia Militar do Estado de São Paulo tem em Guararapes a 5ª Companhia PEMESP, em prédio inaugurado em 12 de dezembro de 2006 e é dedicada à prevenção de ocorrências policiais, fazendo um patrulhamento realizado em toda a cidade com foco em orientação nas abordagens de rua, estabelecendo para isso uma escala de rondas. As imprudências no trânsito e as atitudes suspeitas, não de indivíduos suspeitos, ocorridas nessas rondas são objetos de verificação a fim de evitar um mal maior, havendo apreensão de drogas, armas e até detenção de elementos fugitivos. Fazem parte das atividades da Polícia Militar manter a ronda escolar a fim de dar maior segurança às crianças e jovens. O ProERD é um projeto muito educativo realizado nas escolas, nas séries mais adiantadas, para a orientação dos escolares. Polícia Civil do Estado de São Paulo. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, em Guararapes, está localizada na Rua Prudente de Moraes, 385, Centro. O prédio foi inaugurado em 14 de fevereiro de 1962, ampliado e reformado em 2012, e possui uma estrutura adequada às atividades próprias de uma delegacia. Conta ainda com uma cadeia, ao lado, que foi desativada em 2003.
A polícia possui 2 delegados, sendo um titular e outro assistente, bem como um escrivão, um investigador e um agente de polícia. Faz parte da polícia científica um perito e um fotógrafo, que tem o núcleo fixado em Araçatuba. Para o trabalho, utilizam viaturas caracterizadas e descaracterizadas quando em investigação. O telefone para atendimento é 197. Em relação aos crimes mais comuns que hoje são atendidos na delegacia de Guararapes, em primeiro lugar encontram-se os crimes de violência doméstica, que tiveram um aumento significativo após a promulgação da Lei 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha. Os crimes patrimoniais também ganharam grandes proporções com o crescimento das redes sociais, pois possibilitam golpes por meio eletrônico a pessoas, geralmente idosas, com o intuito de ganho ilícito. Esses crimes ocuparam o segundo lugar nos boletins de ocorrência, embora com muita dificuldade de rastreamento dos autores. Com isso, conseguiram diminuir enormemente os roubos comuns, pois fazem os delitos sem necessidade de se expor, sem risco algum. Embora a delegacia da cidade seja de terceira classe, possibilitando uma rotatividade maior de delegados, nota-se empenho e dedicação ao trabalho dos mesmos, dando aos guararapenses bom atendimento quando para lá se dirigem. Comunicação. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Constituição Federal de 1988, artigo 220. Seguindo uma linha cronológica, temos os meios de comunicação mais importantes. 1. Telégrafo. Com a inauguração da estação ferroviária de Guararapes em 1929, prescindiu-se do telégrafo ferroviário, que era um sistema de comunicação usado nas ferrovias para transmitir mensagens entre as estações, permitindo o controle de tráfego e coordenação das operações ferroviárias. 2. Serviço telefônico. No ano de 1933, foi inaugurado o Centro Telefônico, com sua primeira funcionária sendo Dona Francisca Jurkoverit. A extinta empresa telefônica Rio Preto era uma concessionária de serviços telefônicos presente em nosso município e abrangia grande área, da Araraquarense ao noroeste. Na década de 1940, o gerente do centro telefônico era o senhor Josafá Oliveira e suas funcionárias Alice Pedroso dos Santos, Araci Donini e Yolanda Tomachigro. 3. Correio. Inaugurado em 20 de maio de 1934, e sua primeira agente foi Dona Nídia Rastério Almeida. No passado, servia para envio de cartas, tanto as de amizade quanto as de amor, que foram substituídas por mensagens, quase todas pré-fabricadas, enviadas pelo WhatsApp. Hoje, oferta outros serviços, como envios de correspondências e encomendas, PAC, SEDEX e outros, assim como banco e atendimento a serviços financeiros, aluguel de caixa postal e atendimento ao INSS para os aposentados. 4. Rádio amador. O radioamadorismo é um serviço de comunicação por rádio. Seu objetivo principal é a intercomunicação particular entre indivíduos com licença. Foi bastante utilizado em Guararapes, em especial nos anos de 1950 e 1960. Quem utilizou bastante esse meio de comunicação foi o senhor Lagreca, cidadão piracicadano que morou em nossa cidade durante muitos anos exercendo a função cartorária, juntamente com sua esposa, Dona Lila. 5. Imprensa. A missão que a imprensa desempenha em uma comunidade é das mais relevantes, tendo a responsabilidade de informar, esclarecer fatos, difundir a verdade, abrir debates e, acima de tudo, ouvir os anseios da população. Seus veículos, como o rádio, o jornal, a TV e agora as redes sociais, podem também estimular as pessoas a serem melhores cidadãos, a alcançar sucesso e a respirar democracia, pois uma imprensa livre é a garantia de nossa liberdade de expressão. Guararapes, ao longo de sua história, contou com diversos jornais que, através dos esforços de seus diretores, procuraram exercer seu papel primordial de apresentar ao guararapense uma imprensa responsável. São eles: O Guararapes, fundação em 14 de março de 1935. A Voz da Variante, funcionamento em 1936 e 1937. A Tribuna, 2 números. O Município.
A Voz do Povo, funcionamento de 1938 a 1942. A cidade de Guararapes, o município e a comarca de Guararapes. A Tribuna da Variante, fundada em janeiro de 1960, circulando também com o nome de A Nova Tribuna. Folha da Região, desde 1965, Jornal Impacto e O Correio Integrado, que esteve ativo de 1998 a 2008. Imprescindível citar também as revistas, que ao longo do tempo registraram a história da cidade, tais como Ouro Branco, em 1948, A Voz do Povo, em 1952, Guararapes em Revista, em 1965, A Tribuna da Região, em 1968, Aniversário de 40 anos de Guararapes, em A Tribuna da Região, 1969, edição comemorativa, Guararapes em Revista, em 1969, Revista de Aniversário de 76 anos, em 2004, edição comemorativa, Revista Memorial, 80 anos de Guararapes, em 2008, edição comemorativa, Rádio Difusora de Guararapes. O primeiro serviço para divulgar notícias, fazer propagandas, mensagens e músicas coube à iniciativa do professor José Rossi Neto, que na década de 1940 veio morar em Guararapes. Já em 16 de julho de 1950, foi inaugurada a Rádio Difusora de Guararapes, cognominada a Princesinha do Ar. No início das transmissões, a difusora operava na frequência de 590 kHz, onda de 508 metros e competência nominal de 0,25 watts, com seu prefixo sendo ZYZ6. Mais tarde, adquiriu 250 watts e seu atual prefixo ZYZ587. A radiodifusora, nesta época, mudou sua denominação para RDG, Radiodifusora de Guararapes, e funcionava sob a direção artística de Miragaia Monteiro, animador de auditório e locutor esportivo, e que trabalhava com Gersi Barbosa, Fauzi Cassim e Hermano Henning. Em 1970, o jovem Antônio Luiz Mazuco Simões, Tony, filho de Antônio Simões, caminhando ao lado do pai, inicia sua carreira como operador de som, depois locutor, apresentador e jornalista. Desde então, Tony tem estado em todos os eventos importantes da cidade com sua organização e eficiência que lhe é característico. Em 2016, após muitos estudos, o governo federal autorizou a migração das emissoras da frequência AM para a FM. Em 22 de abril de 2017, após grande investimento, foi inaugurada a RDG-FM com o prefixo ZYW720, 89.1 MHz e 1000 watts de potência, podendo ser ouvida em todo o mundo pela internet através do endereço rdgguararapes.com. A Radiodifusora Guararapes, RDG-FM, está instalada na Avenida Marechal Floriano, 481, e continua prestando um imenso serviço à nossa comunidade, sempre com uma programação variada, atual e de bom gosto. Além disso, Tony tem montado um pequeno, mas muito interessante Museu do Rádio, para que as novas gerações possam se inteirar desse meio de comunicação tão importante. Parabéns, Tony! A televisão e as redes sociais completam os meios de comunicação que atualmente ganham espaço cada vez maior, com seus benefícios e fontes de periculosidade. Capítulo 4. Cultura, lazer e esporte. Cultura e lazer. A cultura representa o conhecimento, crenças, arte e costumes de um povo, sendo essencial à formação humana e ao bem-estar social. O lazer, por sua vez, é indispensável para a saúde física e mental, funcionando como forma de descanso e recomposição das energias. Segundo a OMS 2019, o envolvimento com a arte melhora a saúde mental, o desenvolvimento cognitivo e a criatividade. Em Guararapes, apesar da distância dos grandes centros, a vida cultural é expressiva. No passado, personalidades como Adelma Almeida, Lino Zequeto e os maestros Vicente Basile e Pedro Sala marcaram a história local. Manifestações culturais. A corporação musical, fundada em 1938 como Carlos Gomes, teve várias denominações e, a partir de 2005, tornou-se Orquestra Municipal Maestro Pedro Sala, sob regência do maestro Marcos Pires Camargo.
É presença constante nas festividades da cidade. O cinema também teve papel importante. O Cine São Luís e o Cine Para Todos foram marcos do lazer local, até o fechamento do último em 2019. Na arte cênica, o Grêmio Dramático de Amadores de Guararapes, 1947, iniciou o teatro local. Décadas depois, novos grupos como Ponta de Linha, Carambolas e Movimento Quirela Teatral revitalizaram a cena teatral, participando de festivais regionais e estaduais com destaque. A música sempre teve forte presença. A orquestra Pedrinho e sua Orquestra Guararapes, fundada em 1945 por Pedro Sala, levou o nome da cidade a vários estados, chegando a se apresentar em Brasília e na TV Nacional. Em sua homenagem foi criado o Conservatório Artístico Musical Maestro Pedro Sala, 1964, que segue ativo sob direção de Maria Beatriz Sala Nogueira, oferecendo cursos de instrumentos e canto. O município também abriga diversos corais, entre eles o Coral Santa Cecília, 1999, o Coral Maestro Pedro Sala, 2000, e o atual Coral Canto, Canção e Cantoria, 2011, sob a regência primeiramente de Maria Beatriz Sala Nogueira e agora do maestro Marcos Tinarelli, com grande atuação em eventos culturais e religiosos. Espaços culturais e instituições. Guararapes conta com um Departamento Municipal de Cultura e Turismo, dirigido por Dora Leila Henrique, que organiza eventos como a Feira do Livro, Festa do Folclore, Noite de Louvor, Noite do Rock, Desfile Cívico e Noites Natalinas, entre outros. A Biblioteca Pública Municipal Guilherme de Almeida, criada em 1945, é uma das mais antigas da região. Seu acervo atual ultrapassa 13 mil livros e tem como bibliotecária Tabata Aparecida Ponce Manuel, formada em biblioteconomia e pós-graduada na área de atuação, que faz excelente trabalho. O departamento abriga também a Pinacoteca Municipal, com 120 obras de 93 artistas, sob curadoria de Ana Cláudia Silva Pacheco. Esses espaços promovem exposições, palestras e eventos literários. Outros espaços marcantes da vida social e cultural da cidade incluem o antigo Guararapes Tênis Clube, 1947, o Guararapes Clube, o Clube Nicei e a antiga Associação Comercial, todos fundamentais na promoção de lazer e convivência. Esporte em Guararapes. O esporte sempre teve grande relevância na cidade. O estádio Adelmo Almeida, inaugurado em 1941, é um dos marcos do futebol local. Em 1947, surgiu o Guararapes Baseball Clube, impulsionado pela colônia japonesa. E em 1964, foi criado o Guararapes Esporte Clube, sucessor de times anteriores. O município destacou-se em várias modalidades, como futebol, beisebol, vôlei, basquete, judô e natação. Hoje, o Departamento de Esportes e Lazer, chefiado por Alessandro Laureto, oferece aulas gratuitas de natação, futsal, judô, vôlei e atletismo para crianças e adolescentes, além de atividades para a melhor idade. A infraestrutura esportiva inclui o Ginásio José Garcia, o Complexo Aquático Jovelino Gada, o Centro de Lazer do Trabalhador, o Estádio Adelmo Almeida e quadras de areia na FAPIB. Entre os destaques está a Associação Judô de Guararapes, fundada em 1978 e dirigida pelo sensei Wilmar Terumi Tishiraga, oferecendo aulas para todas as idades e representando o município em competições regionais. Guararapes demonstra que o desenvolvimento cultural e esportivo não depende apenas da proximidade com grandes centros urbanos, mas da dedicação de sua comunidade. O município destacou-se em várias modalidades, como futebol, beisebol, vôlei, basquete, judô e natação. Hoje, o Departamento de Esportes e Lazer, chefiado por Alessandro Laureto, oferece aulas gratuitas de natação, futsal, judô, vôlei e atletismo para crianças e adolescentes, além de atividades para a melhor idade. A infraestrutura esportiva inclui o Ginásio José Garcia, o Complexo Aquático Jovelino Gada, o Centro de Lazer do Trabalhador, o Estádio Adelmo Almeida e quadras de areia na FAPIB. Entre os destaques está a Associação Judô de Guararapes, fundada em 1978 e dirigida pelo sensei Wilmar Terumi Tishiraga, oferecendo aulas para todas as idades e representando o município em competições regionais.
Guararapes demonstra que o desenvolvimento cultural e esportivo não depende apenas da proximidade com grandes centros urbanos, mas da dedicação de sua comunidade. Suas orquestras, corais, grupos teatrais, clubes, biblioteca e espaços de esporte e lazer evidenciam uma cidade viva, criativa e participativa, que valoriza a arte, o convívio e a formação humana em todas as idades. Capítulo 5 – As faces do sagrado. Qual a melhor religião? Aquela que nos transforma em pessoas melhores. A liberdade religiosa é um direito assegurado pela Constituição. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Artigo 5º, inciso 6º. Desde a chegada dos portugueses, a fé sempre esteve presente na formação do Brasil. A Igreja Católica, trazida pelos colonizadores e pelos jesuítas, foi durante séculos a principal expressão religiosa do país. Em Guararapes, sua presença é marcante desde a fundação da cidade. A Capela Santo Antônio, iniciada em 1929, foi o primeiro templo católico local e tornou-se símbolo da fé dos guararapenses. Em 1934, criou-se a Paróquia Imaculada Conceição, primeira da cidade, tendo como padroeira Nossa Senhora da Conceição. A partir dela, nasceram várias comunidades urbanas e rurais, com intensa vida pastoral e social. Em 1950, o monumento do Cristo Redentor, com 12 metros de altura, foi erguido para saudar os visitantes, tornando-se um marco da religiosidade e acolhida do povo. A fé católica também se expressa em obras sociais, como o Instituto Nossa Senhora de Fátima e o Educandário Nossa Senhora Aparecida, administrados pela Congregação Orionita, que atendem crianças e idosos, promovendo educação, acolhimento e valores cristãos. Com o crescimento da cidade, outras denominações cristãs se estabeleceram, enriquecendo a vida espiritual local. A paróquia São Pedro Apóstolo, fundada em 1961, ampliou o atendimento pastoral. Entre as igrejas evangélicas, destacam-se a Igreja Holiness, de origem japonesa, 1932, a Igreja Batista, 1943, a Monte das Oliveiras, 1967, a Presbiteriana e a Metodista, todas comprometidas com o estudo bíblico e o serviço à comunidade. Mais recentemente, surgiram igrejas como a Filadélfia, marcada por experiências de fé e louvor, e a Amor e Cuidado, que segue os moldes da Igreja de Araçatuba, reunindo centenas de fiéis e oferecendo atividades de oração, estudos e apoio espiritual. Outras tradições religiosas. A pluralidade de Guararapes se revela também em outras expressões de fé. O candomblé, trazido das tradições africanas, tem sua casa fundada em 1993 pelo Babalorixá Abrão, que dedica sua vida à caridade espiritual. O espiritismo, presente desde 1940 com centros como o Bezerra de Menezes e o João Batista, atua em obras de estudo e assistência. A Seishono-ie, filosofia japonesa fundada em 1930, chegou à cidade em 1972 e propaga o pensamento positivo e o respeito a todas as religiões, reconhecendo que todas são caminhos para Deus. Conclui-se, portanto, que Guararapes é uma cidade abençoada por sua diversidade religiosa, onde templos católicos, evangélicos, espíritas, afro-brasileiros e orientais coexistem em harmonia. Mais do que diferentes doutrinas, o que se vê é a busca comum por um mesmo ideal, a transformação interior e o serviço ao próximo. O verdadeiro sagrado manifesta-se quando cada fé inspira o amor, a solidariedade e o respeito mútuo, valores que fazem de nossa cidade um espaço de convivência e espiritualidade viva. Capítulo 6. Pesquisa. Guararapes, hoje e amanhã. De modo geral, a análise dos dados revela que os jovens de Guararapes mantêm um forte vínculo afetivo com a cidade, mas vem a necessidade de maiores investimentos em geração de empregos e formação profissional. Demonstram esperança em um futuro de crescimento econômico e social, onde possam realizar seus projetos pessoais sem precisar migrar para outros centros. Essa visão expressa não apenas um desejo de progresso individual, mas também o anseio coletivo por uma cidade mais dinâmica, justa e acolhedora.
Essa geração de jovens, ao contrário do que pensam os pessimistas, são esperança de superação, possuem criatividade nota 1000 e, quando bem motivados, realizam grandes feitos, exercitando-se para se tornarem os bons cidadãos do futuro. Ao longo da história, denota-se que os sujeitos de ontem e de hoje se superam quando a necessidade se apresenta. Em todos os momentos de grande caos, a racionalidade humana se faz presente para solucionar com sabedoria, energia e dureza os fatos apresentados. Este é um processo histórico que não se pode ignorar, pois nos impulsiona para a esperança, que nos move e nos permite continuarmos a perseguir nossos sonhos. Em se tratando de Guararapes, cuja história tentei relatar sucinta e imperfeitamente, quero cantar com Ivan Lins. Me diz como ser feliz em outro lugar.